Já podemos iniciar, né? Já? Boa noite a todos os conectados. Eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Cristiano Claus, Dr. Alexander Morrel, Dr. Murilo Fávaro, pelo aceite do convite, por compartilhar experiência, conhecimento e discutir a importância da escolha da tela ideal para cada paciente. Boa noite para todos, uma boa discussão e a palavra é toda de vocês agora. Obrigada, doutores. Obrigado. Então, mais uma vez, fazendo aí o papel de Cicerone da noite, eu gostaria de agradecer, né, a todos que estão, dar uma boa-vinda, né, e agradecer a todos que estão conectados e se conectando com a gente. Hoje a gente tem o terceiro episódio da saga Mesh Talks, e que tem como ideia falar sobre a escolha dos produtos, a característica dos produtos. Eu gosto sempre de lembrar que sim, né, existe um viés de um conflito de interesse, porque aqui a gente está fazendo um evento patrocinado e organizado pela Medtronic, mas que com todos os palestrantes nós combinamos de que o principal objetivo desse evento seria informativo e educacional, e que os nomes dos produtos utilizados, citados, serão os nomes das empresas, mas como nós somos razoavelmente conhecidos e participamos de muitos eventos, as pessoas conhecem um pouco já das nossas opiniões, né, e a gente não vai mudá-las aqui em função de estarmos em um evento patrocinado pela empresa. E aí eu aproveito falando da empresa e agradecer mais uma vez aí todas essas carinhas aqui, né, que estão aparecendo hoje, e todas aquelas que também ficam nos bastidores, né, não são só elas que fazem esse evento ser tão especial, tem muita gente que acaba trabalhando por trás. Então, aproveito para parabenizar e agradecer todo o time Medtronic. O assunto de hoje, a gente vai falar um pouquinho diferente dos dois primeiros módulos, em que a gente falou de telas mais voltadas para as hérnias inguinais. Hoje a gente vai falar sobre o tema aderência, e com o tema aderência vem o assunto telas intraperitoneais e a técnica conhecida como IPOM. Então a gente muda um pouquinho. Esse é um assunto bastante interessante e controverso, muitos cirurgiões interessados, então acho que vai ter muito debate, vai ter muitas perguntas que vão surgir a partir do público. E para debater sobre esse assunto, a gente tem, como sempre, chovendo molhado, dois convidados super especiais, o Dr. Alexander Morel, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, e o cara que é nosso amigo já há algum tempo, o Dr. Murilo Fávaro, que vai também participar, e eles serão, né, os dois players principais da noite, e a gente vai utilizar muito do conhecimento deles. Então, antes da gente começar com a enquete, que a gente tornou uma tradição interagir com o público, eu gostaria que vocês dois, Murilo e Morel, pudessem dar as suas palavras iniciais e a saudação de vocês. Boa noite, Cris. Boa noite a todos os amigos. Obrigado à Medtronic pelo honroso convite para poder fazer parte desse projeto. E eu tenho certeza de que vai ser uma noite muito proveitosa, que a gente vai poder tirar muitas dúvidas, crescer em sociedade com todos, o conhecimento de todos que estão aqui. E vamos participar de mais um evento onde a gente troca experiências e mostra coisas novas, que é o que a Medtronic tem para mostrar para a gente agora. Boa noite, Cris. Obrigado pela introdução. Obrigado a todas e todos da Medtronic pelo convite. É muito honroso estar aqui com vocês nessa discussão, nessa noite de aprendizado. E como o professor comentou, sempre aprendemos. E essas discussões são características desse grupo que temos de herniólogos, de conhecedores e apaixonados por hérnia. E a Medtronic é uma das empresas que apoia muito forte essa parte da educação. E no nosso caso, da hérnia está apoiando bastante com produtos muito interessantes que vamos falar hoje. Ótimo, então vamos começar. Só lembrando, né, pessoal, a gente tem ali as duas sessões, o bate-papo acaba vindo a maioria das perguntas, mas tem também ali o íconezinho de perguntas e respostas. Então, por favor, nos enviem as perguntas, a gente vai utilizar essas perguntas para conduzir a dinâmica.
apesar de no final a gente sempre fazer uma dedicação especial a elas, a gente também aproveita essas perguntas que já vão chegando e a gente vai interagindo com o Murilo e com o Morel. Então, para a gente começar, vamos interagir com o público, soltando a enquete. E aí eu vou pedir para vocês, pessoal, nos ajudem a responder, porque essa enquete serve para a gente entender um pouquinho o perfil, né, das pessoas que estão nos acompanhando. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar os comentários do Morel e do Murilo. Tá? Então, são 3 perguntas bem rapidinhas. Tá? A primeira que eu gostaria que vocês respondessem, que a gente preparou, é: qual sua experiência com a técnica laparoscópica, né, minimamente invasiva, porque alguém pode falar robótica, de colocação de telas intraperitoneais, ou a técnica AIPON? Então, eu não faço, não tenho experiência, né, com hérnias ventrais por laparoscopia, ou eu já utilizo regularmente de acordo com a indicação e autorização dos materiais. Então, simples, só para a gente entender se o universo é mais de pessoas que já estão habituado à técnica ou ainda pessoas que têm interesse em conhecer mais a técnica. Vamos respondendo, por favor, pessoal? Quem que está comandando com a gente lá? Era a Camila? Hoje é a Camila? Não? Então a gente tem um grupo de pessoas, a maioria, 80%, são pessoas que já fazem, né, o uso, a indicação da técnica, a utilização de alguns produtos relacionados, enquanto 20% ainda não tem experiência e com certeza vão aproveitar muito. Vamos passar para a próxima pergunta. Pergunta número 2, qual a maior vantagem que, né, o cirurgião que já faz a técnica AIPON, que ele enxerga nessa abordagem em relação às técnicas abertas? Tá? Então, qual a maior vantagem que ele observa? Menor dor pós-operatória, menor recidiva ou menos complicação de ferida operatória? Então, por favor, respondendo, a gente já tem aí 60 pessoas conectadas, está aumentando legal. Então, menor dor pós-operatória, menor recidiva ou menos complicações de ferida operatória? Ok, então, como esperado, né, a grande maioria das pessoas, 80%, isso é um dado que a gente pode explorar depois, né? 80% das pessoas referindo menos complicação de ferida e ainda um número ali, 15%, utilizando a dor como um argumento. E aí vamos para a última pergunta, fazendo um favor. E aí, qual é a maior preocupação com o uso das telas intraperitoneais, que é o assunto que a gente vai conversar bastante. Então, o risco de recidiva / integração da tela ao peritônio, parede abdominal, a dor associada à fixação ou o eventual risco de aderências, mesmo sendo uma tela ou telas com barreira de proteção. Olha lá. Veja, bem interessante, né? Então, um pouco de risco de recidiva, alguns colegas relacionando a dor relacionada à fixação, mas a maioria ainda preocupada com a questão do risco de aderências, mesmo as telas que são recomendadas serem telas ditas com barreira de proteção, tá? Então, vamos lá, eu vou começar a primeira pergunta que eu vou fazer, eu vou fazer essa pergunta para o Murilo. Murilo, começa falando para a gente quais são hoje, nas suas mãos, né, as principais indicações da utilização dessa técnica de colocação de telas intraperitoneais AIPON. Né, a gente está falando aqui essencialmente por técnicas minimamente invasivas. Então, Cris, acho que é isso que todos têm que ter na mente, né? A gente tem que tentar encaixar não uma técnica para todos os seus pacientes, e sim para cada tipo de paciente uma técnica ideal. Qual é o paciente hoje que para mim é o ideal, e eu parto sim com o princípio para a técnica intraperitoneal, né, com as telas com barreira. São os pacientes mais obesos, mas lembrando que a gente tem um limiar dos pacientes
a obesidade, a gente sabe que ela está envolvida com maior risco de complicação, então um paciente com IMC de 32, ou um paciente que às vezes é obeso e entrou com uma cirurgia de urgência, vai ser a preferência minha utilizar esse tipo de tela, de técnica. Os pacientes, a urgência me agrada muito, principalmente porque eu vou conseguir avaliar minha cavidade abdominal, e se eu não tiver um grau de contaminação, essa vai ser minha escolha até o final da cirurgia. Explica o que é grau de contaminação para eu entender como que você raciocina. Não, se eu tiver uma hérnia encarcerada e eu não tiver uma abertura dessa alça, né, uma necrose dessa alça com perfuração e contaminação grosseira de conteúdo intestinal na cavidade, eu vou colocar uma tela intraperitoneal sem problema nenhum. Se eu tiver, provavelmente eu não vou colocar nem tela durante esse procedimento. Os pacientes mais idosos, que eu quero fazer uma cirurgia mais rápida, os pacientes anticoagulados, os pacientes que tenham hérnias normalmente também menores. Eu não faço a técnica intraperitoneal com uso de tela intraperitoneal clássica para hérnias maiores que 6 centímetros. Eu faço... Então, a escolha do paciente gira em pacientes com mais comorbidades, que eu quero cirurgia mais rápidas, mas com hérnias menores do que 6 centímetros e, de preferência, pacientes um pouquinho mais obesos. Eu gostei muito da informação que você trouxe, Murilo, que é a história do paciente que é anticoagulado ou antiagregante, porque hoje a gente tem um universo significativo de pacientes que se encaixa e muitos deles não podem parar de fazer essa antiagregação. Então, você fazer um procedimento, entre aspas, mais simples, em que você tem uma dissecção menor, né? Eu também penso como você e utilizo isso como um critério. Eu só queria te explorar mais uma coisa. Você falou de várias coisas que eu concordo todas. Eu queria saber se a localização da hérnia, se ela tem algum impacto na decisão da técnica. E já vamos responder aqui o Jorge Matheus, ele está perguntando se é iPhone ou iPhone Plus. Quando a gente está falando, a gente sempre está falando, acho que vocês estão de acordo, é iPhone Plus, é colocação de fechamento de defeito com colocação de tela. Acho que isso é bem importante, né? Perfeito, Cris. Hoje em dia não tem, a não ser com ocasiões casos bem controlados, hoje é sempre com fechamento do defeito utilizando então a técnica do iPhone Plus. Hérnias também, rebordos costais, ela é muito favorável à cirurgia utilizando essas telas. Então, cirurgias que a gente vai, hérnias subcostais, hérnias em regiões laterais ou pélvicas, que a gente tem uma dificuldade de acesso a essa cavidade com dissecções musculares, também favorecem muito pela técnica intraperitoneal. Ótimo. Morrel, faz na tua cabeça uma evolução da indicação da iPhone ou da abordagem laparoscópica / minimamente invasiva para os reparos ventrais. Conta um pouquinho como foi esses últimos, talvez, 10, 15 anos na tua construção de conceito e de escolha de técnicas. Bom, Cris, originariamente, acho que a boa parte dos cirurgiões que ainda não conheciam profundamente a parede abdominal, eles davam preferência para procedimentos que eram menos extensos de dissecção. Então, eram procedimentos que ou se o cirurgião se atinha apenas ao fechamento da linha média e sobrepor uma prótese onlay, né, que era um procedimento mais simples, mais fácil de ser realizado. Depois, a gente começou a perceber a necessidade de se diminuir a tensão na linha média, ou de não se conseguir fazer alguns fechamentos de forma adequada, e aí começaram a surgir os procedimentos de incisões relaxadoras, o próprio procedimento do Ramírez, e a partir daí é que se começou a investir um pouquinho mais na exploração do espaço retromuscular. Mas eu acho que há alguns anos atrás, poucos cirurgiões acessavam o espaço retromuscular com segurança e com conhecimento. A partir do trabalho do professor Rives, a partir do trabalho do professor Stopar, a partir das dissecções retromusculares, é que a gente começou a ganhar mais experiência na exploração desse espaço,
que me parece ser um espaço um pouco melhor do que o espaço anterior. Houve a evolução, a migração para esse espaço, com a preferência de colocação de próteses nessa localização. Veio depois, posteriormente, o trabalho do Yuri Novitsky, mostrando as incisões relaxadoras posteriores, o TAR, e mais recentemente, com o advento da plataforma robótica, o acesso à parede abdominal se tornou melhor. Os cirurgiões começaram a entender mais a parede abdominal e os seus diferentes acessos. E um pouquinho antes do Novitsky, o IPON, já com o Carl Leblanc, já era uma opção para os pacientes obesos, em que se pretendia ter uma diminuição dos índices de complicações de ferida operatória. Então, o Carl Leblanc descreveu os primeiros IPON. A partir daí, alguns resultados não foram tão satisfatórios nos grandes defeitos, alguns cirurgiões retrocederam para as cirurgias abertas, e com o advento da plataforma robótica, voltou-se a abordar a região retromuscular para os procedimentos minimamente invasivos. Acho que é mais ou menos essa a sequência. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta provocativa. Quando a gente compara uma cirurgia de hernia inguinal, 98% dos cirurgiões opta pela técnica transabdominal, porque ela é uma técnica mais fácil. E poucos cirurgiões que se aventuram a fazer técnica totalmente extraperitoneal procedem e evoluem nesse espaço. Se fazer técnica totalmente extraperitoneal para hernia inguinal, que é uma cirurgia um pouco mais fácil, poucos cirurgiões conseguem alcançar um nível de excelência, esse mesmo raciocínio ele é válido para a extensão da técnica totalmente extraperitoneal para os reparos ventrais, ou seja, para a ITEP? Cris, na verdade, o que eu acho é que houve uma mudança de paradigma quando a gente começou a fazer as hérnias por abordagem minimamente invasiva. Quem teve a oportunidade de começar a fazer vídeo em 91, 90 e as hérnias praticamente em 91, 92, sabe que a gente teve que aprender uma nova anatomia, teve que fazer uma cirurgia muito diferente daquilo que a gente fazia na cirurgia tradicional. A anatomia era diferente, uma anatomia de um Bassini, de um Lichtenstein, de um McVeigh, era completamente diferente da anatomia que você tinha que aprender na abordagem laparoscópica. A parede abdominal como um todo, e as hérnias ventrais, estendendo para as hérnias ventrais, também eu acho que é uma anatomia diferente. O cirurgião precisa entender a anatomia. Não se trata apenas de uma via de acesso. Você sabe muito bem disso, porque você está fazendo os procedimentos agora em parede posterior, com a utilização da plataforma robótica, etc. A gente começou a enxergar a parede de uma forma diferente do que a gente via anteriormente. Então, eu acho que assim, simplesmente abrir o peritônio e dissecar é uma coisa. E você desconstruir uma parede abdominal, conhecendo todos os planos, as aponeuroses e as fáscias, é outra coisa muito diferente. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Isso, subliminarmente você me disse que é muito mais difícil, certo? É mais difícil, é mais difícil. Morrel, vamos partir para a parte um pouquinho mais científica. Eu queria que você mostrasse, como tem alguns, a gente percebeu que tem uma parte do público que não faz a técnica de colocação de telas intraperitoneais. Eu queria que você mostrasse aquilo que você preparou, que eu acho que é alguma coisa relacionada a isso, aos principais passos da técnica, e aí a gente vai já aproveitar para responder as perguntas que estão começando a surgir aqui no chat de interação. Vamos sim, Cris. Eu vou compartilhar a minha tela e... Então, eu vou falar rapidamente, Cris. Eu quero falar um pouquinho sobre o que é o que as próteses representam para a gente hoje,
Qual seria o racional para a indicação de uma prótese? Que a gente sabe que hoje a prótese tem um intuito de reforçar ou substituir um defeito da parede abdominal, ainda que ela não substitua a excelência da técnica, o conhecimento técnico do cirurgião, sem dúvida a prótese serve de um suporte para a migração de fibroblastos e ganho dessa parede abdominal, contribuiu sem dúvida para prevenir a recidiva das hérnias e promover um reparo sem tensão, que é o que a gente quer hoje na parede abdominal. Então, por que eu devo usar uma prótese? O cirurgião que utiliza a prótese, ele sabe que ele precisa dela como um reforço de um tecido que tem uma alteração do colágeno. Ela promoveria uma diminuição importante da recidiva. A gente tem vários trabalhos, eu não vou me ater a isso, mas a gente já sabe disso. Obviamente, ela simplifica a técnica no sentido de te dar um suporte para aquele cirurgião que talvez não tenha uma destreza muito grande, mas ele vai se utilizar da prótese como um reforço. Ela está indicada em defeitos maiores de 5 ou 6 centímetros de diâmetro, que são os defeitos que nós sabemos que produzem altos índices de recidiva, são os defeitos grandes ou múltiplos, que têm um fechamento muito difícil, como fechamento primário, e aqueles que a gente sabe que as suturas simples ficam sob tensão e que não vão resolver o nosso problema. As características de uma prótese ideal, eu também não vou me aprofundar, mas só para a gente entender, ela tem que ter uma força têncil que persista ao longo do tempo, tem que ter uma complacência similar à fáscia nativa do paciente, tem que ter uma tolerância pelo hospedeiro, promover uma resposta inflamatória mínima, e aqui é o que entra para a gente, o que interessa em específico quando a gente estiver pensando em próteses que vão para dentro da cavidade abdominal, ela tem que ter a menor interação possível com as vísceras, promovendo uma menor possibilidade de aderências, de erosões e de fístulas, né? Tem que ser fácil de implantar, não induzir carcinogênese e, obviamente, ser economicamente viável. Falando sobre o problema em si, a gente sabe que o reparo tecidual envolve dois processos distintos. Um processo de regeneração, que é a substituição das células por células da mesma linhagem, quando não há sequela, né? E a cicatrização ou fibrose, que é a substituição da área lesada por um tecido fibroso. A integração de toda a prótese, ela é mais importante nos primeiros dias, onde há uma rápida resposta inflamatória, com uma migração de monócitos, polimorfos nucleares. A gente não vai se aprofundar nisso, mas só para saber que, assim, essa fase inicial, até o 30º dia, ela é muito importante para o healing da parede abdominal, para o reparo da parede abdominal. E se você tiver um aumento progressivo de fibroblastos, formação de tecido conjuntivo, e isso se estende até 3 meses, é o que vai dar a sustentação na parede abdominal. Então, a gente sabe aqui num gráfico que, inicialmente, a gente tem uma reação inflamatória que depois vai se transformando numa reação cicatricial. Mas o grande problema da gente é que essa reação inflamatória, por vezes, ela é muito intensa e, por vezes, ela é desagradável, porque ela promove a formação de aderências, que é o que a gente não quer quando a gente está colocando uma prótese intraabdominal. Eu vou falar rapidamente como é a posição do paciente, a posição dos trocados, porque o Murilo vai passar um filme detalhando a técnica, mas seja por vídeo ou seja por robô, normalmente o acesso é um acesso lateral, com 3 punções, eventualmente, dependendo da extensão do defeito e para a necessidade da sua fixação, a tela pode, o caso pode necessitar de que você faça a punção contralateral. Então, aqui é a posição que eu ponho o paciente na mesa, seja para vídeo ou seja para uso do robô, com a mesa fletida proporcionando uma hiperextensão do abdômen do paciente. Adentra-se a cavidade abdominal, procede-se a liberação de algumas aderências, isola-se o defeito. Essa prótese deve ultrapassar as bordas do defeito em até 5 centímetros, pelo menos. É importante que haja uma fixação da prótese com cola, sutura ou tackers, né? E aqui um esquema mostrando mais ou menos isso que a gente tem como um diagrama ideal para as punções e para a atuação do cirurgião na técnica intraabdominal para a colocação de prótese intraabdominal. Então, deve-se medir a extensão do defeito
com o abdômen desinsuflado e insuflado. E aqui, rapidamente, um filme mostrando a colocação de uma tela Simbotex. Linha média, o defeito já está fechado. Sempre que possível, deve-se promover ao fechamento do defeito herniário. A tela deve cobrir as bordas laterais do defeito em até 4, 5 centímetros. A fixação realizada. Vejam que do outro lado ali eu tenho uma outra punção que vai me facilitar a fixação do defeito contralateral, da borda contralateral, se eu tiver alguma dificuldade. E aqui o duplo coroamento da prótese, que está promovendo completa cobertura do defeito. Essa é uma prótese revestida, mas vejam que mesmo próteses revestidas, eventualmente podem promover a formação de aderência, seja por epíplon, seja por alças intestinais. Esse é um outro caso que eu tive a oportunidade de operar, um paciente que havia sido submetido a uma outra cirurgia e veio para que eu o operasse para fazer uma cirurgia bariátrica. E ao adentrar a cavidade abdominal, eu me deparei com algumas aderências na prótese que havia sido colocada na cirurgia anterior desse paciente. Então, mesmo uma prótese revestida, eventualmente pode ser sítio de local de formação de aderências. Existem complicações descritas, obviamente, com telas não revestidas, que são mais graves. Por entrar em contato com vísceras abdominais, elas podem até, inclusive, ser motivo de ser extrusadas para dentro da alça intestinal. Então, é só para mostrar que a gente não pode colocar tela não revestida dentro da cavidade abdominal. Como melhorar a prótese? Então, normalmente, hoje se utilizam próteses de dupla face, que são as próteses com barreira, para minimizar ou evitar as aderências entre as vísceras e a prótese. O filme ou a barreira deve separar fisicamente as estruturas anatômicas durante a fase inflamatória inicial, facilitar a integração tecidual, minimizar a aderência visceral, reduzindo a resposta inflamatória e ser absorvida após a fase inflamatória precoce. E agora, eu tenho certeza que o Murilo vai mostrar para a gente qual é a novidade que a gente tem hoje, que a Medtronic está nos apresentando, e que pode nos ajudar, com certeza, para minimizar os efeitos de aderências nesses pacientes. Ótimo, Borrell. Murilo, aproveita e me responde o seguinte, enquanto você estiver apresentando. Sim. A preocupação da maioria dos cirurgiões relacionada ao risco de aderência, mesmo com o uso de telas ditas protetoras, ela é uma preocupação que deve ser válida ou com essas novas telas a gente pode se sentir mais seguro? E a minha pergunta é se existe uma tela e existe uma barreira ideal. Então, Cris, boa pergunta. Mas eu acho que a preocupação sempre deve existir. Acho que essa palavra é a palavra certa. Sempre que a gente faz algum ato, né, cirúrgico, eu tenho que me preocupar com esse ato, né? Mas a resposta de falar, eu não, por conta disso, eu tenho que parar de fazer o método, não. E eu vou mostrar isso daqui, acho que em alguns trabalhos. Mas acho que tem que sempre ter uma indicação correta, uma preocupação correta. Então, fazer o procedimento de uma forma ideal, isso minimiza erros que a gente pode julgar como erros de técnica. Então, me mostra os trabalhos que você trouxe, quero ver. Calma, um segundinho. Só, o doutor Morel falou um pouco só dessa parte que a técnica IPOM, nos começos dos trabalhos, tiveram muito problemas, isso por conta de uma técnica que não era ainda refinada. Como a inguinal também, a hérnia inguinal também não tinha uma técnica refinada do fechamento defeito, telas ideais, e realmente, com a evolução e aí das telas e das tecnologias, hoje a gente tem as telas que a gente está apresentando aqui, são telas que são telas muito boas e eu considero ideais para fazer esse procedimento, e faço com muita segurança
E hoje eu fiz um levantamento para a última aula de IPOM que eu fui falar sobre o assunto. Fiz um levantamento de mais ou menos quantas telas a gente tinha colocado intraperitoneal vocês estão vendo minha tela, né? Quantas telas intraperitoneais a gente mais ou menos colocou nos últimos anos? No nosso grupo, que o Silvio, o Silvio Gabor, que é também um dos parceiros aí da hérnia, o Rui, a gente tem mais ou menos um pouco mais de 200 telas intraperitoneais das telas avançadas, né? As telas novas, dessas gerações novas. E a gente não teve ainda nenhum problema referente a essas complicações mais graves referentes à tela, não ao método. Então, eu julgo como muito seguras essas novas gerações de telas intraperitoneais. Para começar a falar, o Morel já falou um pouco sobre essa evolução e o Cris levantou esse ponto. A gente está evoluindo para um grau de complexidade grande da parede abdominal. E realmente, o começo dela veio com o IPOM e o IPOM Plus. O ponto é que, com essa evolução e a dificuldade, provavelmente ainda a técnica intraperitoneal vai ser uma técnica que, para o cenário brasileiro, de não especialistas em hérnias, de cirurgiões gerais, a gente possa atender grande parte da população com uma cirurgia com menos complicação, principalmente em complicação de parede de ferida operatória, que é a grande complicação da cirurgia aberta. Esse é um trabalho que foi publicado em 2019 na hérnia do Tollens, que justamente avaliando considerando ainda que a técnica intraperitoneal pode ser utilizada naqueles casos que a gente comentou, pacientes mais obesos, diabéticos, que não estão totalmente controlados ou são bem limítrofes, uso de corticoide, considerando justamente isso, que é uma técnica fácil de fazer, fácil de ensinar, contra as novas técnicas que são difíceis de realizar e difíceis de ensinar. Então, ela tem ainda um grande valor, porque o cirurgião, ele não é que ele vai, vou fazer então, todos os cirurgiões do Brasil vão fazer ETEP. Apesar de a posição retroperitoneal da tela ser muito agradável, é uma técnica mais complexa, exige um trabalho do cirurgião muito maior. Então, se eu tenho essa técnica, principalmente que eu posso lançar para alguns pacientes, isso vai ser bem interessante e a gente está embasado. Esse é um trabalho bem interessante, publicado numa revista do nosso meio muito boa. Tá? Esse é um outro trabalho também publicado no JAMA, que é também uma grande revista, principalmente da parte cirúrgica. Ela tem um fator de impacto muito bom, comparando justamente cirurgia aberta com cirurgia laparoscópica e cirurgia aberta sem utilização de hérnia, mostrando que, claro, o uso não uso de tela é igual a maior chance de recorrência. E nessa avaliação, inclusive de longo termo, de um grande número de pacientes, né, ele avalia um número total aí de quase 3.000 pacientes, né, um pouco mais de 3.000 pacientes, dando essa vantagem da técnicas com uso de tela, né, tanto aberto como laparoscópico, mas mostrando que as técnicas laparoscópicas com uso de tela intraperitoneal não têm complicações grandes quando comparado com as técnicas abertas com uso de tela também. Tá? Quando a gente fala nessas telas mais modernas, a gente vai estar falando principalmente nas telas da PPDS, né, que é a Paretene DS Composite Mesh e a Symbotex. Não estou conseguindo acessar meu menu aqui, só um segundinho. Meu mouse se perdeu aqui. Mas a gente tem duas telas que são bem diferentes, isso que é o interessante. Se eu tenho preferências para algumas características de tela, eu posso utilizar uma ou outra. As duas são parecidas, mas elas utilizam materiais diferentes. Então, se eu sou
um fã do polipropileno, eu posso utilizar a PPDS, que ela é baseada no polipropileno monofilamentar. Se eu gosto mais do poliéster, acho que o poliéster ele tem uma reação hidrofílica melhor, eu posso utilizar, e ele tem essa vantagem. O tamanho do poro, as duas são telas macroporosas, utilizando esse conceito do macroporoso, ele tem uma maior integração do tecido, as duas com densidades médias, com um índice de resistência adequado para uma fáscia, bem parecido com a fáscia, só que sem oferecer o risco de ruptura ou o contrário, de uma sensação de corpo estranho maior. Duas telas fáceis de manipular, porque elas são muito finas, então elas passam fácil por trocáteres, elas conseguem entrar na cavidade abdominal e ser manipuladas de forma muito fácil. E as duas têm tecidos de revestimento diferentes. A PPDS, que é a nova tela da Medtronic, ela tem um sistema de barreira utilizando um material que é bem parecido com um dos fios de sutura da Medtronic, que é o Crapocin. Ele vai ser esse composto de glicolida, da caprolactona com carbonato de tretileno e lactina, em comparação com a Symbotex, que é uma barreira de colágeno biosintético, e a degradação das duas, a degradação da PPDS é um pouquinho mais longa, e a degradação da Symbotex é uma degradação que ocorre em 4 semanas, que a gente sabe que são períodos que são suficientes para você ter já uma integração da parede do peritônio em revestimento à sua tela. Tem uma vantagem muito grande também da PPDS, que é a presença desses fios, que eu vou comentar um pouquinho no vídeo, e as duas têm esse sistema de orientação que ajudam muito na visualização melhor dentro da cavidade. Todos que fazem hérnia e faziam essas técnicas, às vezes com telas sem essas graduações ou posicionamento, sempre você vai ver a cirurgia externa, você vai vendo o cirurgião ou o auxiliar fazendo essa marcação externa, e com essa marcação a gente fica bem confortável para o posicionamento. Eu vou passar um vídeo exatamente de um caso de uma paciente com uma hérnia relativamente simples, pequena, mas era uma recidiva de uma hérnia umbilical, tinha mais ou menos uns 4 a 5 centímetros, que é o que a gente discutiu. Uma paciente um pouco obesa, ela tinha um IMC de 32, uma paciente que já tinha a prole constituída, e ela preferia uma abordagem realmente não invasiva. O posicionamento é exatamente o que o Dr. Morel comentou. Eu faço o acesso por utilização do pneu peritônio pelo ponto de Palmer, faço acesso lateral de preferência com trocate óptico. Aqui, no caso, a gente consegue ver bem as camadas da parede, subcutâneo, a fáscia, a parede muscular, e aí já dentro da cavidade. Isso traz uma segurança para identificação de acidentes, né, de punções. Com isso é visualizado o ponto de introdução do verres, feito inventário na cavidade. Essa paciente, na verdade, ela não tinha nem muitas aderências no local da hérnia, tinha uma aderência inferior, que era da cesárea. Eu sempre utilizo, quando eu tenho muitas aderências, uma tesoura fria, utilizo o mínimo de energia possível, mas nesse caso, que era só o ligamento redondo e falciforme, eu utilizei realmente o hook para desbastar e tirar esse contato, né? Como eu já falei, é uma paciente um pouco mais obesa, utilizei esse método para soltar um pouco mais a gordura e conseguir ter uma melhor integração da tela com minha parede abdominal. Aqui, mas sempre tem que ressaltar, é bom, principalmente para quem está começando a fazer essas técnicas, explicar que o uso da energia é um risco, né, principalmente se eu tenho o intestino perto, então tem que ser usada de forma bem cautelosa. Aqui foi retirada essa outra aderência, que era uma aderência simples de epíplon, provavelmente decorrente da cesárea ou alguma... desculpa, não era nem da cesárea, era de uma videolaparoscopia ginecológica que ela tinha sido feita.
Como a gente comentou, hoje é obrigatório, né, mandatório o fechamento do defeito. Isso é muito facilitado com a utilização das suturas farpadas. Aqui, nesse caso, foi utilizado um V-lock inabsorvível, não tem muito consenso, talvez, do que melhor fio para utilizar, se absorvível de longa duração ou os fios inabsorvíveis. Eu dou preferência para essas hérnias incisionais, o inabsorvível, tá? E aqui a gente vai aproximando o defeito, e durante o fechamento eu tenho essa preferência de sempre, para diminuir o espaço morto, fazer essa aplicatura do saco herniário à minha sutura do defeito. É importante fazer essa manobra com a pinça aberta, a gente deslocar, tracionar o fio contra a parede. Aqui eu já estou passando um segundo fio de podálico para cranial. Esse ancoramento do fio com o laço inicial facilita muito. Já está terminando a parte da sutura, mas a gente vê que com isso eu consigo fechar bem os defeitos. Então, entra naquele ponto de eu tenho um defeito de 10 centímetros. Não vai ser fácil fechar e vai aumentar a tensão, e com isso a técnica não vai ser boa. Para defeitos até 6 centímetros é bem fácil fechar, principalmente com o uso das suturas farpadas. E aqui já a tela dentro da cavidade, eu retraio um pouco o trocado, que acabou entrando por conta da introdução, mas é uma tela que vocês podem ver que é bem fina. E a PPDS, tendo esses fios de polipropileno na sua posição crânio-podálico, isso ajuda muito no posicionamento. A gente fazia isso antigamente, colocando esses fios, ela já vem preparada para isso, e com um passa-fio a gente acabamos posicionando a tela na posição que foi designada para cobrir o defeito, com as características que o Dr. Morel comentou, né, cobrindo no mínimo 5 centímetros do defeito herniado. Então, já com ela fixada ou posicionada crânio-podálico, você consegue manipular ela mais fácil e encostar ela na cavidade. Após ela estar bem direcionada, já com a posição da toda a sua parede abdominal, é seguida com a fixação. Aqui, utilização da fixação com tackers. O Absorb-Ataque é um ótimo fixador para isso. A gente tem o Rele-Ataque. Eu tenho uma preferência pessoal por não utilizar os fixadores com um sistema de angulação. Por preferência minha, eu acabo colocando os trocáteres bem laterais, e eu não sinto necessidade para isso. Como eu falei, as hérnias maiores a gente acaba fazendo por outras técnicas, então acabo não precisando utilizar essas angulações, mas realmente para algumas pessoas isso pode facilitar bem a fixação. E eu tenho, por princípio, a fixação de toda a borda da tela. Desculpa só um pouco do acelerado, mas a fixação da borda da tela. E depois eu faço a fixação da parte central e a fixação por dupla coroa. E com isso se tem uma boa posição da tela na cavidade abdominal. Essa é uma hérnia que não tinha grandes aderências, o defeito foi fácil de fechar, foi uma cirurgia que foi feita em 1 hora de procedimento de pele a pele, mesmo tendo os cuidados de limpar o tempo inteiro a ótica para mostrar hoje esse vídeo aqui para todo mundo. E só para terminar, a desinsuflação sobre visão, para ver justamente se não tem nenhum ponto de descolamento da tela e que poderia entrar uma alça.
eu acabo utilizando os fios do polipropileno que vieram com a tela, acabo fixando eles, não de uma forma como se fosse um transfacial, né? Apesar de eles serem, mas eu dou só uma posicionado, acabo não utilizando ele como forma de fixação tão grande. E aqui é a desinsuflação direta. Tá ótimo, Murilo. Eu só queria fazer um comentário que eu acho que é importante antes de te colocar contra a parede, que é se a gente for olhar a gramatura dessas telas, né, elas são telas de média gramatura, e quando a gente fala de IPON ou IPON Plus, a recomendação da utilização dessas telas é como reforço. Por isso que é fundamental o fechamento da parede e a utilização da tela como um reforço. A tela ela não pode vir em substituição a uma musculatura. Então, a gente não recomenda, né? A pergunta do Jorge lá, hoje em dia, praticamente quando a gente fala IPON, a gente está falando de IPON Plus, porque a ideia da utilização das telas, elas tem a finalidade de reforço de uma sutura e não de uma substituição. E o que eu queria perguntar para você, Murilo, você que fez uma revisão da literatura aí, me diz uma coisa, cara, sem enrolar, tem alguma barreira de proteção que seja melhor do que a outra? Sim ou não? E por que e qual? Sim, Cris, não tem nenhum trabalho comparativo, principalmente hoje, se a gente pegar essa PPDS, não tem trabalho que compara ela com a Symbotex, com a Physiomesh, com a Ventralex ST. A gente tem barreiras muito boas. O que acho que essa parte das telas mais modernas hoje, elas realmente têm sistemas de barreiras bons, mas é isso, tempo vai dizer mais reoperações como essa, que a gente vai entrando na cavidade, vendo as aderências, análise desses casos, talvez estudos. O ideal é ser realizado um estudo realmente duplo cego, colocar essas telas e a gente começar depois a fazer análise de aderência. Pode ser de forma experimental, com suíno. Tem vários trabalhos com suíno, mas normalmente os trabalhos de suíno são pagos pelas empresas, né? Então tem esse viés de ser quem está interessado em mostrar que a tela é eficiente fazendo o trabalho. Mas seria interessante, até como a sociedade, a gente talvez elaborar alguma coisa parecida. Enquanto as perguntas vão chegando, pessoal, a gente agora tem aí 10 minutos que são sempre destinados para a sessão de perguntas e respostas. Eu vou aproveitar e vou querer que o Morel responda. Ele já se antecipou algumas respostas que surgiram no chat. Então, você, Murilo e Morel, por favor. O Maurício Azevedo fez um comentário de que as aderências que acontecem às telas, quando estas têm barreira de proteção, são barreiras, vamos utilizar o termo entre aspas, benignas, ou seja, que não causam obstrução, que não causam fístula e que seriam mais fáceis de serem bem feitas. Isso é uma afirmação falsa ou verdadeira? Não tenho trabalhos para mostrar isso. Nós não temos trabalhos que mostrem isso. Eu acho que depende muito da reação hospedeiro-prótese. Esse é o nosso sonho de consumo, que as aderências fossem frouxas, né, e que a gente conseguisse facilmente destacar elas. Eu acho que se vocês lembram do filme que eu acabei de mostrar, elas não eram tão frouxas assim. Eu tive que soltar as aderências com o uso de uma energia, né? Mas a gente consegue entender a gente consegue levar uma regra nisso, assim, nada é 100% para um lado ou para o outro, mas a gente consegue levar essa afirmação como provavelmente verdadeira ou nem isso a gente consegue dizer? Eu acho que assim, eu esperaria que fosse, mas eu não tenho subsídios para poder te dizer que é. Murilo, o que você acha? Eu concordo muito com o Morel, mas eu acredito que as telas recentes, com sistemas de barreira novos, elas têm esse sistema de aderência mais benigno. É claro que vai depender muito de cada reação mesmo de cada paciente. Claro que vai ter o paciente que vai ter uma aderência mais parecida com o que o Dr. Morel mostrou e às vezes vão ter pacientes que não têm nada. Se a gente faz um questionamento aqui, quem já teve
acessos a cavidades pós essas telas, vê que realmente não são todos os casos que tem isso, principalmente nas telas novas, a gente tem aderências benignas, como entre aspas. O Gustavo Soares mandou uma pergunta que o Morel também começou a responder, que é relacionada à dor pós-operatória. Qual é a dica de vocês e a estratégia de vocês para diminuir a dor nesses pacientes em que a gente coloca telas intraperitoneais e que geralmente é necessário uma fixação um pouco mais traumática, né, com múltiplos taques e com pontos transfaciais em alguns casos? Cris, eu tenho um princípio, eu sempre considerei os pontos transfaciais, apesar de serem, no início, a gente utilizar mais, eu sempre tive o receio deles por conta da dor. Então, eu tento utilizar o mínimo possível de pontos transfaciais e eu tento utilizar o máximo fixação, colocando o que eu considero adequado para as bordas até um pouquinho menos que 2 centímetros entre um e outro, aquela dupla coroa, alguns tacers às vezes para posicionar, melhorar a tela, mas não utilizo mais fixação do que isso. E eu utilizo bastante bloqueios, né, musculares, né, guiados por ultrassom, no pós-operatório desses pacientes. Então, eu faço de rotina para os meus pacientes de hérnia, eu faço tap block nos pacientes como manobra para melhorar a analgesia pós-operatória. Morel? Então, eu tento minimizar a fixação. Quando possível, eu tento fazer pontos intracavitários e não pontos transfaciais. Eu uso também bloqueio, como o Murilo falou. Eu faço corticoide EV no intraoperatório, é empírico, mas me parece promover um pouco menos de dor no pós. E hoje, eu acho que se eu puder escolher, eu prefiro fazer uma abordagem retromuscular sem fixação, porque eu acho que aí diminui muito a dor no pós-operatório. Relaxantes musculares. Tinha o pessoal da Argentina que recomendava fazer analgésico anti-inflamatório com relaxante muscular. Sim ou não? Alguém tem experiência? Vocês dois? Eu dou anti-inflamatório, não dou relaxante muscular, mas dou anti-inflamatório e analgésico. Eu não dou de maneira rotineira preventiva, mas eu utilizo o relaxante muscular noturno para o paciente estar com um pouco mais de dor no pós-operatório, sim. Tá. Você que experimentou a tela nova, que utilizou a PPDS, a Symbotex, ela tinha uma ideia de que ela teria uma adesividade à parede abdominal que facilitaria o posicionamento. Você acha que mudou alguma coisa com a PPDS e os pontos que já vêm posicionados na tela melhoram significativamente ou facilitam de uma maneira significativa a utilização da tela e o posicionamento da tela? Foi a primeira vez que eu utilizei, foi essa da filmagem. Realmente eu achei uma tela muito fácil de utilizar. Ela tem um pouco dessa adesividade que a Symbotex tem, e ela é muito leve, né? Ela acaba encostando no teto, né, da nossa parede abdominal, e ela realmente fica. Os fios, além de eles ajudarem nesse posicionamento, eles dão um norte, né, de você saber que está colocando a tela na posição para não. Eu tenho muito receio sempre da tela ir um pouco mais para mais lateral do que deveria, né? E esses pontos, você jogando eles na linha média, isso ajuda bastante. Mas eu achei uma tela muito fácil de ser utilizada. Tá, muito então, fácil. Só como... Pode falar. Eu queria comentar também, eu acabei esquecendo de te falar, nos casos em que eu imagino que o paciente vai ter um pouco mais de dor por conta de fixação, eu às vezes uso o Lírica pré-gabalina no pós-imediato por até uns 5 dias, mais ou menos. Isso, então eu ia comentar que a gente tem 2 comentários no chat aqui, tem um comentário do Heitor, do Rio, que esteve com a gente semana passada, recomendando o uso do pré-gabalina, começando 3 dias antes da cirurgia e até uma semana depois. E o Silvio comentando, né, do Salvador Morales da Espanha, que faz uma associação da utilização de tax e cola, né, para tentar minimizar a fixação, e que talvez seja uma medida interessante. Alguém de vocês já teve experiência nesses casos em IPON?
não consigo ter as duas coisas para fazer pelo custo. Normalmente a gente não consegue ter as duas coisas. No cenário ideal seria bom. Táxi alguns pontos, então. Isso. Eu acabo usando os pontos. E ele acaba utilizando, Cris, desculpa cortar, ele usa um pouco como selante, né? Para justamente não ter essa passagem da alça entre as telas, entre os orifícios dos tacers, né? Ele acaba utilizando dessa forma. A experiência que eu tenho é porque o Silvio acompanhou ele em Sevilha e acabou pegando um pouco desses vídeos. Mas, realmente, o cenário do Brasil de convênio ou particular, isso é inviável, né? Se vocês que operam no Einstein, no Sírio e no Vila Nova têm essa dificuldade, imagine o resto da turma que está longe desses lugares. Entendeu? Pessoal, a gente está chegando ao final, né? A ideia é sempre a gente manter esse padrão de 1 hora. Eu agradeço a vocês dois enormemente aí pela disponibilidade e por compartilhar esses conhecimentos, tá? Acho que a gente falou sobre um assunto que é bem legal e que vai ser ainda, vai estar muito presente no dia a dia dos cirurgiões de uma maneira em geral, pelo fato de ser uma técnica mais simples, né? Talvez não seja o mundo ideal, mas dentro daquilo que a gente consegue oferecer para o paciente, né, de uma cirurgia menos agressiva, com menos complicações de ferida, especialmente nas indicações que o Murilo trouxe muito bem, que eu concordo plenamente com elas, eu acho que tem um potencial de utilização muito grande. Então, eu queria deixar para vocês dois aí fazerem os comentários finais e aí depois a gente encerra. Bom, eu agradeço o convite mais uma vez à Meditronic, espero que tenha sido proveitoso. Para mim foi enormemente proveitoso poder discutir os assuntos e aprender com o Murilo, com você e com as outras colocações dos outros colegas, e espero que a gente se encontre em breve num novo evento. Eu que agradeço, ainda mais depois de escutar isso que o doutor Borel vai falar que vai aprender alguma coisa comigo, eu que fico totalmente sem jeito aqui, imagina, eu que aprendo muito sempre com vocês, é sempre um prazer encontrá-lo. Graças a Deus a gente se encontra bastante em São Paulo, mesmo com essa situação, mas o Cris a gente já está com saudade de vê-lo pessoalmente. Obrigado realmente para as meninas da Meditronic, obrigado a todos que ficaram aqui discutindo. A gente sempre aprende, toda vez que a gente dá uma aula dessa ou compartilha experiências, a gente aprende, e o paciente é o maior beneficiário nessas nossas discussões e desse nosso aprendizado. Parabéns a todos pelo excelente evento. Tem mais um, logo mais. Então, eu aproveito para agradecer todo mundo que compartilhou, que esteve com a gente aí essa noite. Né? Quero chamar a atenção que na semana que vem, cada um dentro do seu estilo, né? Na semana que vem a gente tem Leandro Totti e Gustavo Soares. A gente vai falar de um tema que eu acho que vai misturar um pouco de tudo que a gente falou. Vamos falar muito de qualidade de vida, né? Então a gente vai falar de função da parede abdominal, o quanto a tela pode interferir, o quanto isso pode interferir na qualidade de vida dos pacientes. Então, acho que vai ser um tema bem legal, apesar de complexo. Tenho certeza que o Gustavo e o Totti vão preparar coisas legais para a gente. E aí vai ser o último episódio da saga, aí o episódio número 4. Tem sido um prazer aí compartilhar com vocês essa 1 hora, todas as quartas-feiras, a partir das 19. E eu espero vocês e outros colegas para compartilhar experiências na quarta-feira da semana que vem. E aí eu deixo a palavra para alguém aí da Meditronic fazer o encerramento final, e a quem eu novamente agradeço a oportunidade e toda a dedicação em organizar esse evento para todos os colegas. Bom, eu não posso dizer outra coisa a não ser parabéns pelas apresentações, foram simplesmente de uma clareza, de uma simplicidade, de um entendimento que vocês têm sobre o tema, que eu só tenho a agradecer e esperar para vários próximos que virão aí pela frente. Obrigada, viu? Parabéns para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem. Boa noite, pessoal.
Boa Boa noite, noite. tchau, tchau. Muito obrigado. O Morel tá feliz que o Palmeiras está vencendo. Eu sei que ele está assistindo de ladinho, ó, eu não ó, sabia. ó lá ele, ó. Um grande abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.